Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho então a respeito do núcleo celular, tá bem? Então a aula de biologia de hoje vai ser sobre núcleo. Quando a gente fala em núcleo celular, nem todas as células elas possuem um núcleo verdadeiro. Então, quando a gente pensa numa célula, existem dois tipos de células: as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes, elas são células mais primitivas e elas são encontradas então em bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Essas células, elas não possuem núcleo verdadeiro. Na verdade, o material genético ele não está envolvido por uma membrana nuclear chamada carioteca, tá? Então é por isso do termo procarionte. E esse material genético, então, ele fica disperso no citoplasma da célula. Essas células, elas possuem apenas os ribossomos, né, como organelas citoplasmáticas, tá certo? E elas possuem, a maioria delas, uma parede celular de peptidoglicana. As arqueobactérias não têm esse tipo de parede celular, tá? Mas o mais importante é que você saiba que essas células, elas não têm o núcleo verdadeiro. Como nós vamos falar sobre núcleo, a gente vai falar então especificamente das células eucariontes. Quando a gente pensa numa célula eucarionte, essa célula, ela tem o núcleo verdadeiro, né? Esse núcleo é revestido por uma membrana nuclear chamada carioteca, tá? Carioteca ou membrana nuclear. E eu desenhei esse núcleo aqui para vocês entenderem um pouquinho quais são as regiões que formam esse núcleo. Então, assim, a primeira região que forma o núcleo é a carioteca. Essa carioteca, ela é porosa, então, na verdade, ela é cheia de microburaquinhos, né, porozinhos, e esses poros, eles são importantes porque eles estão associados à atividade metabólica dessa célula. Então, assim, quanto maior a quantidade de poros que esse núcleo tiver, maior é a atividade metabólica dessa célula. Geralmente, células mais ativas e que produzem uma quantidade maior de proteína têm uma quantidade maior de complexo de poro do que aquelas células que têm uma atividade metabólica menor e que produzem uma quantidade menor de proteína, tá bem? O nucleolo é essa região aqui, ó. O nucleolo ele é extremamente importante porque ele é formado basicamente por RNA e é o nucleolo que vai produzir todos os ribossomos para a síntese de proteína de uma célula. Então, esses ribossomos, eles são produzidos no nucleolo, né, dentro do núcleo, daí eles saem do núcleo através desse complexo de poro. Por quê? Porque a síntese de proteína, ela vai acontecer aqui no citoplasma da célula, né? Então, quanto maior a quantidade de poros, mais ribossomos saem do núcleo para o citoplasma e, consequentemente, a síntese de proteína que essa célula está fazendo, ela é maior, tá? Então, a gente também associa esse complexo de poro ao metabolismo da síntese de proteína, tá bom? Vamos lá então, ó. Quando a gente pensa então nesse núcleo, né, além da carioteca, além do nucleolo, esse núcleo também tem uma região que é chamada de cromatina. A cromatina, na verdade, é o DNA, né? Cromatina e DNA é a mesma coisa. E veja bem, ó, esse DNA, na verdade, quando a gente fala em cromatina, a cromatina é uma forma de DNA, é o formato dele. Então, quando o DNA ele está na forma de cromatina, esse DNA ele está na forma de fio. Ele é um DNA que está descondensado, é a fita de DNA. E quando a gente diz que o DNA é o cromossomo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse DNA ele já está condensado, né? Então ele se condensa para a formação do cromossomo.
Veja bem, ó, a cromatina nós encontramos geralmente em células que não estão em divisão. Então, se a célula ela não está em divisão, a gente vai encontrar a cromatina, que são esses fios, né? E quando a célula está em divisão, a gente vai encontrar o cromossomo. Então, na verdade, uma analogia assim que eu sempre faço é o seguinte: quando uma célula ela está em divisão, quando ela está se dividindo, ela não pode ter nada que atrapalhe essa divisão. Então, é por isso que a carioteca ela vai desaparecer, o nucleolo vai desaparecer e as fitas de DNA elas vão se espiralar para poder formar o cromossomo, né? É como se fosse um macarrão, é uma coisa que eu sempre explico assim para ficar bem claro. Quando você tem, por exemplo, aqui no número 1, um prato de macarrão espaguete, fica muito difícil dessa célula se dividir. Tá? Agora, quando esse macarrão ele vira um parafuso, fica muito mais fácil da célula se dividir, né? Da célula de você dividir a quantidade de macarrão. Então, se você tem um macarrão espaguete, para dividir certinho o número de macarrão vai ficar muito difícil. E quando você tem um macarrãozinho, né, na forma de parafuso, fica muito mais fácil a divisão. Essa analogia que eu faço com o cromossomo. Tá bom? O cromossomo, quando a gente pensa no cromossomo, a gente tem que lembrar então que o cromossomo é o DNA, né? E esse DNA, então, ele se espiraliza para formar o cromossomo. Veja bem, ó, o cromossomo ele pode ser encontrado dentro da célula com uma fita de DNA ou com duas fitas de DNA. Isso é extremamente importante, né? Porque quando a gente pensa no cromossomo, o cromossomo ele é formado, vamos pegar um cromossomo de duas fitas aqui, ó. O cromossomo ele é formado então por essas duas fitas de DNA e tem algumas regiões do cromossomo que são importantes. Então, por exemplo, essas perninhas aqui do cromossomo, elas são chamadas então de cromátides, né? O cromossomo ele tem uma constrição aqui no meio, que ela é chamada de constrição primária ou centrômero, e ele pode ter outras regiões. Na ponta do cromossomo, a gente tem uma região, então, que a gente chama de telômero, tá? E os genes, eles estão distribuídos ao longo desse cromossomo. Então, os genes, eles são pedacinhos de DNA. Esses pedacinhos de DNA, eles contêm o código genético para a síntese de uma proteína e eles estão distribuídos ao longo do cromossomo, porque cada pedacinho desse cromossomo que tem essa informação genética para a síntese de uma proteína, ele é chamado então de gene. Então, veja bem, ó, nós temos dois tipos de cromossomos. Esses cromossomos que têm a fita simples e o cromossomo que tem a fita dupla. O cromossomo que tem a fita dupla, ele tem duas cromátides, tá vendo? Uma cromátide aqui e uma cromátide aqui, tá? E o cromossomo que tem a fita simples tem apenas uma cromátide, que é uma perninha, tá? Então, assim, uma coisa que eu percebo, assim, que os meus alunos, eles sempre fazem bastante confusão é o número de cromossomos dentro da célula. Então, por exemplo, aqui dentro dessa célula, eu tenho 4 cromossomos fita simples. Na maioria das vezes, quando eu pergunto para os meus alunos quantos cromossomos eu tenho dentro dessa célula, eles me respondem assim: 8. Na verdade, são 4. São 4 cromossomos fita dupla, né? Agora, se eu perguntasse qual é a quantidade de DNA dentro de cada uma dessas células, tá? Então, por exemplo, dentro dessa célula aqui, ó, qual a quantidade de DNA que eu tenho? Eu tenho 4 fitas, tá? Isso pode ser em gramas também, né? Tá? Agora, aqui, qual a quantidade de DNA? 8 fitas, mas o número de cromossomos continua sendo o mesmo, tá? Então, isso é uma coisa muito importante para vocês lembrarem. Além disso, né, esses cromossomos, quando eles são cromossomos que têm duas fitas, então vamos colocar aqui
uma caneta para a gente poder trabalhar com isso, né? Então, quando eu tenho aqui, tá vendo, ó, um cromossomo que ele tem duas fitas, essas fitas, elas são fitas idênticas, porque na verdade elas vêm da duplicação do DNA. Então, quando uma célula, ela vai se dividir, o DNA dela tem que duplicar, tá certo? Então, se o DNA duplica, se eu tenho um gene azão desse lado, eu tenho um gene azão desse lado também, porque essas cromátides, elas são chamadas de cromátides irmãs. E as cromátides irmãs, elas são idênticas. Então, por exemplo, se eu tenho o gene Bzinho desse lado e o DNA duplica, eu vou ter o gene Bzinho desse lado, tá? Nas nossas células, geralmente, né, nas células do nosso corpo, nas células que não são gametas, nós encontramos os cromossomos aos pares. Isso é uma coisa importante também da gente lembrar, né? Esses cromossomos, eles estão aos pares, eles são parceiros. Então, na verdade, nas nossas células a gente tem metade dos nossos cromossomos do nosso pai e metade dos cromossomos da nossa mãe. Esses cromossomos, que são cromossomos, né, parceiros, eles são chamados então de cromossomos homólogos. Por que eu digo que esses cromossomos eles são homólogos? Porque na verdade, os cromossomos, quando eles vão se unir no processo de fecundação, quem é que vai se unir? Os cromossomos que têm os mesmos genes. Então, por exemplo, se aqui eu tenho gene para a cor do cabelo, é o cromossomo que tem o gene para a cor do cabelo que tem que se unir, né? Esses genes aqui, eles são chamados de genes alelos, né? Então, esses genes, eles são chamados de alelos. Então, eu vou encontrar o alelo azão da mãe e o alelo azinho do pai. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, o alelo Bzão, aqui eu vou ter o alelo da mãe, que pode ser Bzão ou Bzinho. Então, se a gente fosse pensar nesses cromossomos em cores, né? Se a mãe tem um cromossomo azul, qual é o homólogo do azul? O outro azul, né? Se a gente fosse pensar em cores. Se a mãe tiver, por exemplo, um cromossomo vermelho, qual seria o homólogo do vermelho? O outro vermelho. Então, os cromossomos homólogos, eles são cromossomos que têm os mesmos genes, entendeu? Então, se aqui ele tiver o Czinho, aqui ele vai ter o gene C também, que pode ser Czão ou Czinho. Tá? Então, os cromossomos homólogos são os cromossomos que possuem os mesmos genes, né, para poder produzir uma determinada característica, e eu, ao invés de chamar de cromossomos pares, porque vocês acabam confundindo muito com o número par, eu chamo então de cromossomos parceiros. Então, o vermelho é parceiro do vermelho, o azul é vermelho do azul, o roxo é parceiro do roxo, tá bom? Então, vamos lá, vamos tentar entender isso. Olha só, ó, a espécie humana, ela tem, ao todo, 46 cromossomos. Ou seja, nós temos 23 pares de cromossomos. São 23 pares de cromossomos homólogos. Então, a gente vai ter o parzinho de vermelho, vai ter o parzinho, né, de azul, parzinho de amarelo. Só que, na verdade, nas nossas células, esses cromossomos, eles não são coloridos. Nós temos, na verdade, 4 tipos de cromossomos. Então, a gente tem, e esses tipos de cromossomos, eles dependem do quê? Eles dependem da posição do centrômero. Então, é isso que vocês têm que lembrar. Então, é assim, o centrômero é essa constrição aqui, ó, que vai unir as cromátides irmãs. Então, quando o centrômero ele está no meio do cromossomo, esse cromossomo é chamado metacêntrico. Então, quer dizer, qual é o par de um cromossomo metacêntrico? O par de um cromossomo metacêntrico é o outro cromossomo metacêntrico, tá? Tem cromossomos que têm o centrômero um pouquinho acima do meio. A gente chama então de submetacêntrico. Quem é o par de um submetacêntrico? Um outro submetacêntrico, tá?
A gente tem aqueles que são chamados de telocêntricos, que tem um centrômero um pouquinho acima, e os acrocêntricos, que não tem as perninhas aqui em cima, ó. Pode perceber. Então, na verdade, os cromossomos homólogos, que são os parceiros, metacêntrico com metacêntrico, submetacêntrico com submetacêntrico e assim por diante. Então, por exemplo, se a sua mãe tem um cromossomo metacêntrico, um acrocêntrico e um telocêntrico, quando o espermatozoide e o óvulo se unirem, o metacêntrico vai se unir com o metacêntrico, o submetacêntrico com o submetacêntrico e assim por diante, tá? Bom, o conjunto de cromossomos nas nossas células, ele é chamado de cariótipo, tá? Então, o cariótipo é o conjunto dos nossos cromossomos. Então, se a gente juntar todos os cromossomos, né, a gente vai ter o nosso cariótipo. Então, nós temos os cromossomos aos pares, né? A espécie humana, ela tem 46 cromossomos ou 23 pares, como eu havia comentado com vocês. Então, aqui eu tenho o par número 1, o par número 2, o par número 3, o par número 4, né? O par número 22. Então, na verdade, nós temos um cromossomo, um grupo de cromossomos que é chamado de cromossomos autossomos. Esses cromossomos autossomos, eles são os cromossomos do par número 1 até o par número 22. São chamados de autossomos. Isso vai ser mais importante quando a gente começar a trabalhar com genética, porque a gente vai falar de anomalias autossômicas recessivas, anomalias autossômicas dominantes. Então, o que é uma anomalia autossômica? É um gene que está localizado no cromossomo autossomo. Tá? Então, se um gene ele tiver localizado no cromossomo 1, ele é chamado de autossômico. E nós temos os cromossomos sexuais. Esses cromossomos sexuais são eles que definem, né, se o indivíduo será um macho ou uma fêmea. No nosso caso, um menino ou uma menina. Então, por exemplo, o cromossomo sexual é esse aqui, ó, que é o cromossomo número 23. No caso aqui, a gente tem dois cromossomos iguais. A gente chama esse cromossomo de XX. E quando você tem um cariótipo que tem dois cromossomos número 23 iguais, esse cariótipo define uma menina, tá? No caso, a gente tem um outro cariótipo aqui, é a mesma coisa. Do cromossomo número 1 até o cromossomo número 22, nós chamamos de autossomos. E o cromossomo número 23, você pode perceber, eles não são homólogos. Tá vendo? Você tem um cromossomo maior e um cromossomo menor. Na verdade, esse cromossomo aqui é ele que vai... Esse cromossomo número 23 é ele que vai determinar que será um menino, tá certo? Então, eles não são homólogos, eles não são parceiros e mesmo assim eles se unem aqui, né, para formar o parzinho XY. Então, quando você tiver o cromossomo número 23 sendo XX, será uma menina, é o cariótipo de uma menina. Tá? E quando for XY, é o cariótipo de um menino. É assim que a gente define se o cariótipo é de uma mulher ou é o cariótipo de um homem, tá bom? Vamos lá então. Como eu disse, o cariótipo humano é o conjunto de cromossomos de um indivíduo, né? Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, ou seja, nós temos 23 pares de cromossomos. Veja bem, ó, quando a gente fala então em cromossomo autossomo e cromossomo sexual, nós temos 44 cromossomos autossomos e temos 2 cromossomos sexuais, totalizando 46 cromossomos. Então, por exemplo, a mulher, ela tem 44 autossomos mais XX, totalizando 46. E o homem, ele tem 44 autossomos mais XY, totalizando 46, tá? O número de cromossomos
ele, na espécie humana, ele pode mudar devido à não disjunção desses cromossomos na hora da formação dos gametas, né? Então, às vezes, na hora da formação dos gametas, esses cromossomos eles não se separam. Então, pode ir um cromossomo a mais em um dos gametas. E daí você pode, o indivíduo, né, que vir desse processo de fecundação, ele pode ter o número de cromossomos alterado. Então, você pode ter um indivíduo com 47 cromossomos, ou pode ter um indivíduo com 45 cromossomos, né? Existem, assim, não é que existem basicamente 3, mas existem 3 síndromes que são mais estudadas no ensino médio. A síndrome de Down, a síndrome de Klinefelter e a síndrome de Turner. Veja bem, ó, a síndrome de Down, ela acontece por conta da não disjunção do cromossomo número 21 no momento da meiose. Então, o indivíduo, ele vai ficar, vamos dar uma olhadinha ali no cariótipo. O indivíduo, ele vai ficar, olha o cromossomo número 21 aqui, ó. Uma pessoa que não tem síndrome de Down, ela tem o cromossomo número 21 com dois cromossomos, tá vendo? Um indivíduo que tem síndrome de Down, ele tem um cromossomo a mais aqui. Então, ele tem uma trissomia no cromossomo 21. E por conta dessa trissomia, ele tem algumas diferenças, né, no organismo, tá bom? A síndrome de Klinefelter, ela é uma síndrome que ela acontece no cromossomo sexual. Então, o indivíduo que tem síndrome de Klinefelter, ele vai ter 2 cromossomos X. Então, veja bem, ó, aqui, tá vendo? Uma mulher normal, ela tem 2 cromossomos X. Quem tem síndrome de Klinefelter, ele vai ter X, X e Y. Ele vai ter um Y aqui, ó, tá? Então, ele vai ter algumas características diferentes de um indivíduo que não tem síndrome de Klinefelter. A gente vai falar dessas características um pouquinho mais para frente, tá bom? Quando a gente falar de anomalias, né, nos cromossomos sexuais, né, anomalias numéricas, né, no número de cromossomos. Veja bem, ó, e tem uma outra síndrome que tem a ver com o número de cromossomos também, que é a síndrome de Turner. No caso da síndrome de Turner, ela tem uma monossomia no cromossomo 23. Então, ao invés de ser uma mulher XX, ela é uma mulher X, uma mulher X0. Ela tem apenas um cromossomo X, e isso também traz algumas características diferentes das de quem não tem a síndrome de Turner, tá? Então, quando a gente fala dos cariótipos, né, de quem tem síndrome de Down, então ele vai ficar assim, ó. Quem tem a síndrome de Down vai ficar com 45 autossomos mais XX. Tá vendo? No total, 47. Ou 45 autossomos mais X, Y, 47 menino. Síndrome de Down, tá bom? A síndrome de Klinefelter, o indivíduo tem 44 autossomos mais X, XY, totalizando também 47. Essa é a síndrome de Klinefelter, tá? E quem tem síndrome de Turner tem 44 autossomos mais X. No caso aqui, totalizando 45 cromossomos, síndrome de Turner, tá bom? Então, só para vocês entenderem que o número de cromossomos, ele pode realmente mudar nas nossas células, tá bem? Na próxima aula, a gente vai falar então sobre 2 tipos de células humanas, tá? Que são as células somáticas e as células sexuais. Então, até a próxima aula, vá acompanhando e vá entendendo a dinâmica das nossas aulas. Um grande beijo e até lá!